Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aroca Nutrition. É com grande prazer que eu trago este canal aqui novinho para você em 2023 para a gente começar com muitas informações a respeito das coisas que realmente interessam. A sua saúde, que é o seu maior patrimônio. Eu sou a doutora Aline Aroca, nutricionista com especialização em fisiologia do exercício. Tenho um mestrado em Biologia Funcional e Molecular e recentemente defendi o doutorado em Saúde Pública na Universidade de Ghent, Bélgica. E eu estou aqui para falar com vocês um assunto super interessante que é sobre dietas personalizadas. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, mas você sabe como que isso acontece? Esse vídeo de hoje vai tirar algumas dúvidas de muitas pessoas. Então vamos lá, eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, já dê aqui o seu curtir e comente também e compartilhe, porque eu vou querer interagir com vocês. Olá, então vamos ao que interessa, vamos ao vídeo de hoje, onde eu vou explicar sobre SNP testing para um plano alimentar personalizado. Eu vou explicar para vocês como é que funciona um teste de SNP, como que se baseia as dietas personalizadas com relação a isso. Então vamos lá. Primeiro eu gosto de dar uma introdução para vocês entenderem como que funciona o teste do SNP. Então é legal que vocês tenham uma visão do que é um SNP, por exemplo, né? A gente fala muito sobre teste de DNA, né? Dietas baseadas em teste de DNA, mas tudo bem, não é assim errado falar, mas o mais correto é que elas são baseadas em SNPs, mas isso quem sabe mais são só os profissionais mesmo. Bom, vamos lá, vamos entrar aqui. O conteúdo desse vídeo eu dividi em 3 partes, pode ser que fique um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Então, primeiro eu vou explicar então a definição do que são os polimorfismos, que a gente chama no inglês Single Nucleotide Polymorphisms. Toda vez que eu disser então SNPs, então eu estou falando de nucleotídeos simples, né? Mudanças desses nucleotídeos. E vou explicar então na segunda parte sobre o teste propriamente dito, e eu vou citar aqui o teste da Full DNA, que é o melhor e mais completo do mercado. E vou citar alguns exemplos também. E para finalizar, a gente vai entrar então no assunto se uma dieta pode ser personalizada em SNPs e como que isso funciona. Então vamos lá. Primeiramente, eu gosto de enfatizar aqui, deixa eu colocar um laser aqui para vocês. Então, nos nossos cromossomas, os nossos 23 pares de cromossomas que estão dentro dos nossos núcleos, nas células, então ali está todo o nosso material genético, toda a informação que a gente necessita para fazer no nosso corpo, para todos os comandos, né, vêm do nosso DNA. E se a gente pegasse um cromossoma e esticasse ele bem esticadinho, a gente ia ver que ele é feito de 4 tipos de nucleotídeos, né? Ele é feito de guanina, de citosina, adenina e timina. Ele é feito de mais coisas, existem mais moléculas aí, mas eu digo assim, os nucleotídeos, né? E eles são sempre de parzinhos, então a guanina sempre com a citosina, ela vai combinar sempre com a citosina, e a adenina vai combinar sempre com a timina. Então, o que eu quero dizer é que vai ocorrer, né, em algum momento, a cada 1000 pares de base, alguma coisa assim, uma troca que vai ser diferente, né? O que eu quero dizer com isso? Então, assim, os SNPs, né, o que eles são? Eles são variações em apenas um nucleotídeo que ocorre numa específica posição do nosso DNA. O que eu quero dizer com isso é que se eu pegasse várias pessoas, todas as pessoas, né, naquela mesma posição do DNA, naquele mesmo localzinho, eu ia ver que tem algumas pessoas que aparece a timina, em outras vai aparecer a guanina, nas outras vão aparecer a citosina e etc. Então, o que eu quero dizer com isso é que
99,9% nós somos similares. Todos os nossos DNAs são iguais. E essa diferença de 0,1% do nosso DNA é que é responsável pelas nossas diferenças físicas e metabólicas também. Então, por exemplo, o SNP, quando tiver num determinado local no nosso cromossoma, no nosso gene, né? Então, ele pode estar, por exemplo, dando um comando para ter uma cor de olhos azuis, por exemplo, e no outro indivíduo vai ser marrom, né? Vai ser castanho. Por quê? Por causa justamente desse SNP, dessa troca. E assim por diante. Então, pode ser que no seu cor do cabelo, no seu estilo de corpo, isso tudo vai ser modificado por causa dos SNPs. Ok, então a ocorrência de SNPs é uma ocorrência natural no nosso organismo, graças a ele nós somos diferentes, né? E ele está presente em mais de 1% da população. Por que eu falo isso? Porque quando é menos de 1% da população que algum SNP está presente, ele já não recebe mais o nome de SNP, ele recebe o nome de mutação e leva geralmente a desfechos um pouco mais graves do que o SNP. Nós temos aproximadamente 85 milhões de SNPs no nosso genoma, 11 milhões e meio mais ou menos já foram relatados na literatura e 700 mil estão sendo estudados, então é muita coisa. Todo dia sai muito artigo científico, é a sensação do momento, né? Desde o projeto Genoma que foi divulgado em 2003, então vem sendo estudados muito extenuantemente essa área. Ok, a maioria deles, dos SNPs, eles não têm nenhuma relação assim com desfecho na saúde, né? Ele vai mudar a cor de olho, vai mudar o jeito do cabelo, vai mudar a altura da pessoa e até no comportamento também. Então, assim, mas não vai levar a uma coisa que vai ser séria, que vai ser grave, que vai ser um desfecho na saúde. Porém, quando eles ocorrem em alguns determinados genes, dependendo da onde, na posição do gene que ele ocorre, ele vai trazer algum prejuízo ou alguma coisa positiva para a pessoa, porque não existe só SNPs de risco, existem também os SNPs que eles são mais protetores do que se você não tivesse o SNP ali. Eu vou dar um exemplo para vocês, vamos destrinchar aqui um gene, então. Por exemplo, o gene da proteína C reativa, né, que é um gene muito polimórfico, né, que em cada um existe em determinadas posições SNPs diferentes, né? Então, vamos dizer aqui que para cada SNP desse, então esse aqui é um SNP, esse aqui é um outro, esse é um outro. Então, para cada SNP desse diferente, vai haver 3 possibilidades. E aí, para cada SNP, então, eu vou ter 3 então, possibilidades de genótipos. Um é homozigoto selvagem, um é heterozigoto, ou a gente chama de homozigoto menor, porque ele acontece na minoria das pessoas e não na maioria. Esse seria o mais comum. Então, dependendo do tipo de genótipo, dessa combinação, é que vai levar a um determinado desfecho, ok? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui na proteína C reativa, essa aqui é a concentração de proteína C reativa. A gente vê que para determinados SNPs, só de você ter o homozigoto selvagem ou homozigoto de risco, você já tem uma concentração completamente diferente de proteína C reativa formada. Então, só para lembrar, né, que o gene da proteína C reativa, ele é ativado toda vez que ocorre uma inflamação no organismo. Se entrar um vírus no seu corpo,
esse gene vai ser muito ativo, porque a proteína C reativa no nosso organismo, ela tem a função de acabar com o vírus, ela ajuda nessa limpeza, por isso que a gente, quando fica doente, a proteína C reativa aumenta demais. Bom, muito bem, aqui eu só quis trazer um exemplo básico de que quando algum SNP acontece em algum gene, que pode trazer alguma decorrência um pouco mais grave para o nosso organismo, então pode ser que o nosso metabolismo comece a andar diferente. E como que os estudos eles são feitos? Os estudos dos SNPs eles são feitos assim, principalmente estudos de associação. O que é isso? Então eles pegam toda a população, eles pegam milhares de pessoas e eles começam a estudar as pessoas que têm problemas de diabetes, problemas de hipertensão, problemas de câncer, qualquer doença. Eles começam a ver as doenças que ocorrem naquela população e aí eles vão ver quais são como é que está o DNA dessas pessoas, aonde que estão aqueles SNPs. Aí eles começam a perceber que aqueles mesmos SNPs, aqueles mesmos tipos de genótipos estão mais presentes naquelas pessoas que estão doentes. Então é assim que eles pensam. Então aquele genótipo TT daquele determinado SNP ocorre com muita frequência naquela população que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem problema cardiovascular e assim por diante. Então é assim que eles chegam. Então, por exemplo, aqui eu estou usando um exemplo de desses indivíduos aqui, que eles estão com todos esses problemas e a maioria deles apresentam o mesmo polimorfismo naquela determinada posição naquele gene. Muito bem, agora eu vou explicar para vocês aqui, por exemplo, dando um exemplo, esse é o Transcriptor Factor 7 like 2, que é um gene que codifica para uma proteína, ele afeta muito a produção de insulina, Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos colocar assim que esses são os indivíduos normais, que eles são homozigotos selvagem ou heterozigotos, então eles têm aqui a combinação CC e CT, e esses indivíduos aqui, eles têm a combinação TT deste polimorfismo aqui, por exemplo, que está localizado neste gene. Então, primeira coisa, esse gene está envolvido com diabetes, do tipo 2, também alta glicose em jejum e a incidência de acidente vascular cerebral, tá? E toda vez que esses indivíduos que estão com diabetes, hipertensão e etc., eles têm uma alta expressão desse gene, então. Eu vou te dar exemplo desse estudo, olha que legal. Esse estudo pegou esses indivíduos e eles fizeram uma intervenção com eles. Eles deram para metade desse grupo uma dieta muito rica em antioxidantes e fibras, em nutrientes, e o outro grupo eles não falaram nada, eles disseram assim, vocês comem o que vocês quiserem, só que o outro grupo então ficou bem enfatizado que eles iam ter uma dieta bem saudável. O que aconteceu com esses indivíduos que tinham o genótipo de risco, o que levou? Olha só que interessante. As pessoas que não receberam intervenção ficaram na mesma, não pioraram, mas também não melhoraram. Mas aqueles que tiveram a intervenção da dieta do Mediterrâneo, o que aconteceu com eles? Eles tiveram uma redução muito significativa da glicose de jejum, do colesterol total, dos triglicerídeos e reduziram o risco de acidente vascular cerebral. Então, é muito significativo. Então, como que acontece isso, Ao mesmo tempo que a gente tem a nutrigenômica, que é o estudo dos genes, de como que está a tua genética com relação ao que você come, como que o seu corpo reage por conta dos seus polimorfismos, mas nós temos também pelo outro lado a nutrigenômica,
que é como que a gente atua, como que a gente vai atacar. Então aqui eu mostro para vocês que a nutrigenética, então, ele é o estudo de como a variabilidade genética entre essas pessoas afetam o metabolismo de nutrientes e o subsequente resultado disso, né? Então devido ao que você tem de SNPs que vai fazer com que o seu organismo se comporte diferentemente. E a gente tem a solução aqui, olha, porque com a nutrigenômica, né, a gente sabe que a gente pode suprir muita coisa. Então, olha só que legal, eu sei que você tem alguns SNPs de risco que podem levar a alguns desfechos não satisfatórios, né, negativos, mas eu conheço a alimentação, eu conheço a nutrição e eu sei quais alimentos que podem ajudar você, que pode fazer com que aquele gene seja mais silenciado. Então isso é epigenética também, né? Então a nutrigenômica estuda como que os alimentos afetam os genes. Agora chegamos na parte do SNP testing e eu quero mostrar para vocês como que funciona o teste do Full DNA. E vou dar alguns exemplos para vocês, então vamos lá. Então, primeiramente, eu quero explicar um pouquinho, rapidamente, sobre a Full DNA, que é uma empresa internacional, que ela é baseada em Israel, mas ela tem a sua filial no Brasil, então para quem quer fazer exame genético no Brasil é super fácil, e também na Europa, porque ela está baseada em Portugal, em Lisboa. Esse método, ele trabalha com duas maneiras de se extrair o DNA, os SNPs, né, vamos dizer assim, que extrai muito mais SNPs de uma forma muito mais dinâmica, tá? E conseguem extrair até 800 mil SNPs. A Full DNA, ela tem na sua base de dados 21, aproximadamente, né, 21 milhões de publicações sobre genética. Então, assim, tudo que sai no mundo sobre estudos, né, de genes que eles estão investigando, a Full DNA, ela já compila isso para o banco de dados delas, ela quer ficar antenada no que está se falando, e claro, são artigos relevantes, né, para nossa sociedade. Então, devido a isso também, é uma coisa muito mais dinâmica, né, porque a Full DNA, ela trabalha com inteligência artificial também, e ela pode usar até 80 SNPs para cada condição analisada. Então, por exemplo, eu quero investigar se a pessoa tem um risco para diabetes do tipo 2, então eu vou pegar vários SNPs para determinar se ela realmente pode ser um paciente de risco para desenvolver diabetes tipo 2. Então, eu não vou falar de um SNP, porque um SNP também não quer dizer nada. A gente tem que pegar um cluster, que a gente chama, né, um conjunto de SNPs para dizer o que ele pode estar mostrando para a gente. E olha só que legal, a Full DNA, ela consegue analisar por conta disso mais de 2.000 condições. Vamos lá. Então aqui eu só quero mostrar um exemplo para vocês do painel de nutrição funcional, por exemplo, né, que a Full DNA, ela é a mais avançada no mercado, porque ela consegue analisar mais ou menos 1.000 genes e aproximadamente 3.000 polimorfismos. Não tem nenhuma que chega perto dela no mercado. E aqui na Europa teria, né, que fica um pouco longe até, a Fagron, que é uma empresa também que investiga SNPs, nutrigenética, né, que investiga nesse painel, né, que tem alguns genes que são parecidos, usam assim, alguns genes iguais, mas é bem longe, né, de 3.000 SNPs, então ele está investigando somente aproximadamente 400 SNPs, então assim, é bem menos. Então, como eu já expliquei, para que dê todo o resultado, né, para essas condições analisadas, para investigar todos esses SNPs e dizer para você os riscos que você tem, quais os alimentos melhores para você, então é claro que sem inteligência artificial isso é impossível. Então, ele usa um sistema que gera uma resposta
quando você une todo esse banco de dados, todo o estudo e todos os seus polimorfismos. Então isso gera um resultado que é muito complexo até explicar aqui, né? Então, três coisas que eu quero dizer para vocês é que uma é que é no nosso DNA que é determinado individualmente com alta precisão o que o indivíduo vai ter durante ao longo da sua vida, né? E que não é que ele é um diagnóstico, mas ele diz as tendências, né? São fortes ou são mais fracas para determinadas condições. Então, se você sabe disso, você vai tomar um cuidado maior. E o teste genético é a única ferramenta capaz de prover a informação necessária para atingir a longevidade com saúde, vitalidade e performance. Porque, como diz na nutrição funcional, a saúde, ter saúde não é ter ausência de doença, mas é a gente sentir vitalidade, sentir alegria de viver, sentir vontade de fazer as coisas, que é diferente de não ter doença. Bem, essa é a carinha do teste de nutrição funcional da FoodDNA, e eu vou falar um pouquinho dele para vocês. É um dossiê que é gerado, ele tem aproximadamente 272 páginas, sendo que metade disso é informação e a outra metade é mais assim, são só sobre os SNPs, né? Quais os SNPs que eles avaliaram. Então, aqui eu mostro para vocês que eles têm, dividido em 12 partes, né? Então, vai falar sobre nutrição e hidratação, os SNPs mais envolvidos nesse sistema, da assimilação, defesa e reparo, energia e assim por diante. E até de exercício vai falar, né? De sono, emoção. Então, eu vou passar para vocês agora qual que é a carinha dele, assim, quando você pega o exame, o que sai, a primeira coisa que sai. Então, esse aqui é um paciente exemplo que eu estou usando, e aqui, por exemplo, vocês podem ver que saem algumas características, né, de estresse oxidativo, metilação, alergias, detoxificação, inflamação e produção energética mitocondrial. Então, esse é o primeiro gráfico que sai, essa figura que sai assim que você recebe o exame. Então, a primeira parte dela, você vê isso daí, então você tem uma ideia do contexto, você sabe aonde atacar. Você fala assim, ok, tem algumas coisas aqui que a gente precisa melhorar, mas eu preciso antes te passar sobre as cores. Então, o vermelho quer dizer que é uma coisa que está muito alta, que existe uma, assim, por algum, dependendo do contexto que a gente fala, é perigoso, é de risco, né? Quando é laranja, significa que é médio-alto o risco. Quando é amarelo, quer dizer que é normal. E quando é verdinho, quer dizer que é totalmente normal ou leve, né, baixo, risco baixo. E quando é azul, é um resultado muito baixo. Então, assim, para dependendo do que a gente vai falando, né, no teste, vocês vão entender, vocês vão conseguir compreender que pode ser perigoso ou não você estar no azul ou no vermelho, por exemplo. Mas aqui eu quero dizer para vocês que por exemplo, esse paciente exemplo aqui, ele tem uma produção mitocondrial boa, né, porque está no amarelo, então está normal, mas ele tem aqui, olha, médio-alto, um risco médio-alto para ser uma pessoa que não consegue balancear a produção de radicais livres aqui. Que tem um probleminha na metilação, então não está metilando muito bem, é uma pessoa que tem uma tendência maior para ter alergia, não está detoxificando bem e é uma pessoa que tem tendência a inflamar. Então, quando você pega isso aqui, você já tem uma visão geral da coisa. Vamos passar para o próximo. A próxima folha
eu vou mostrar para vocês que são 3 colunas. Primeira coluna é de necessidades. A segunda coluna são de benefícios. E a terceira coluna são de tendências. Isso daqui vai aparecer para você na forma de cruzes. Então, quero mostrar para você o seguinte. Lembra do azul, que é uma coisa baixa? O verde é normal, o amarelo é médio, o laranja é médio alto e o vermelho é alto. Então, tudo é baseado em cruzinhas, tá? Então, 0 quer dizer que eu estou lendo aqui, necessidades. Então, não tem nada que acrescente. Benefícios, 0. Então, quer dizer assim, não adianta eu dar isso para a pessoa que não vai ter nada, que não vai adiantar nada, que não vai melhorar e não vai piorar. Então, e tendência, 0. Então, é uma coisa assim que a pessoa não tem tendência mesmo a ter, né? Por exemplo, essa daqui, usando como exemplo, essa aqui não tem tendência a ter intolerância à lactose. E assim por diante, uma cruz, 2 cruzes, né? Tanto para necessidades como benefício, o que ela se beneficia e tendências. Eu não gosto particularmente, eu não dou muita atenção para 0, 1 e 2 cruzes, mas eu dou mais atenção para 3 cruzes e 4 cruzes, porque isso daí já quer dizer que é um pouco mais grave e eu preciso atuar, senão a lista fica imensa de coisas para fazer e aí o paciente vai ficar até meio perdido, né? Não vai saber por onde começar. E aí, então vamos passar aqui, e aí eu tenho então as 3 cruzes, uma lista grande aqui de coisas. Aqui as pessoas elas estão necessitadas dessas vitaminas e minerais. E aqui é a lista do que elas teriam de benefícios. Essa lista de tendências é que a gente precisa tomar cuidado, que a pessoa tem tendência a desenvolver, né? Ela tem um maior risco se caso ela não cuidar da alimentação. E aqui, como a gente pode ver, que existe as 4 cruzes, então é onde eu vou intervir mais, é onde eu vou dar mais ênfase, tá? É claro que um exame bioquímico, né, um exame de laboratório, ele vai pegar o que está acontecendo no momento. Então eu sempre peço também um exame de sangue, por exemplo, se deu aqui manganês, eu vou pedir o manganês no sangue para ver como é que está a situação. Vou pedir também aqui, por exemplo, os hormônios, né, T3, T4, TSH e etc., para saber como é que está isso aqui, selênio, né, zinco, que são outros minerais também que fazem parte dessa conversão de T4 para T3. Então, essa também é interessante você pedir. Bom, aqui o nutricionista, né, ou o profissional da saúde, ele vai ter uma noção do globo. Esse aqui é o exemplo de tudo que o teste está mostrando. Agora, eu só vou dar um exemplo para cada um, para vocês, para mostrar como que funciona dentro de daquelas de 1 a 12 que eu mostrei para vocês, que está dividido o exame. Lembrando que esse é um resultado baseado em 1000 genes, né? Portanto, ele pega mais ou menos 3.000 SNPs, então é muita informação. Então não é um exame assim que tem uma precisão baixa, não, ele tem uma altíssima precisão, porque ele pega muitos genes, né? Pega muitos polimorfismos e também o método de extração da Full DNA, que é fantástico. Aqui, olha que bacana, benefícios de você perder peso, benefícios de comer fibras e perder peso. Então essa pessoa, por exemplo, tem um grande benefício se ela consumir mais fibra para a questão de controle de peso. Esse daqui, né, olha só, essa pessoa não deveria fumar, porque ela tem uma tendência altíssima de ganhar a circunferência da cintura, né, gordura abdominal, pelo simples fato dela fumar. Então, essas coisas são muito interessantes. E aqui vocês vão ver os benefícios de probióticos, por exemplo. Essa pessoa, no caso, para ela,
não tem tanto benefício, mas também não é ruim, né? Tá aqui no amarelo, então você pode, de repente, por uma fase, por um momento, dar alguns probióticos, mas não significa necessariamente que ela precise o tempo todo. E assim por diante. Então aqui sobre defesa e reparo, por exemplo, essa pessoa é uma pessoa que deveria tomar cuidado com os alimentos que contêm glúten, porque ela tem uma tendência grande de desenvolver doença celíaca. Não significa que ela vai desenvolver, mas significa que se ela fizer tudo errado, a chance dela desenvolver vai ser muito grande, é isso. E aqui, por exemplo, o risco de estresse oxidativo aumentado também aparece. A biotransformação e eliminação, então aqui fala se você metaboliza a cafeína de uma forma rápida ou lenta, portanto, aqueles que tomam mais de 2 xícaras de café e sentem o coração acelerado, pode ser que você seja um metabolizador lento da cafeína. Se você tem insônia com a cafeína, então aqui a gente vai dizer para você, olha, não tome café depois das 2 da tarde, por exemplo. Aquelas pessoas que têm problemas de colesterol, né, de LDL, colesterol super aumentado e que não resolve com nada, faz exercício, faz dieta, e o que acontece? Pode ser que você tenha polimorfismos em alguns genes-chave que trabalham no metabolismo do colesterol. Aqui, né, a conversão de T4 para T3, então tem essas enzimas que se você tiver algum polimorfismo dessas enzimas, então esses polimorfismos eles podem levar você a ter uma menor, uma baixa na transformação do hormônio T4 para T3. Olha que bacana esse daqui, aparece sobre a produção de colágeno, se você tem uma tendência a ter menor produção de colágeno ou não, ou se você degrada o colágeno com maior facilidade. Olha essa pessoa, ela tem uma alta probabilidade aqui de degradar colágeno muito rapidamente. Então assim, por que eu já não começo desde já, se é uma pessoa que é tipo por volta de 30 anos de idade, por exemplo, eu já posso prevenir, porque ela tem uma degradação mais acelerada, então eu vou dar nutrientes para fazer com que o organismo dela comece a produzir endogenamente o colágeno, ou também a própria reposição de colágeno via suplementação. Aqui é o déficit de atenção por corantes, então assim, aquelas pessoas que comem muitos alimentos industrializados, né, processados, ultraprocessados na verdade, e que vai ter o déficit de atenção e irritabilidade. Aqui, se a pessoa é uma pessoa muito ansiosa ou depressiva. Aqui, se a pessoa tem um cronotipo mais matutino ou noturno. E aqui a capacidade aeróbica, como que é a sua capacidade aeróbica, se você tem uma boa produção de energia pelas suas mitocôndrias, se você tem um organismo que prefere mais exercícios aeróbios. E aqui fala também sobre ganho de massa muscular, se é uma pessoa que tem uma tendência a ganhar massa magra quando faz exercícios de fitness, por exemplo. Agora chegamos na nossa segunda parte, então eu vou entrar com vocês aonde que entra a parte da nutrição, como que a gente personaliza isso. Então, só para dar um exemplo para vocês, como que ela pode ser personalizada em testes genéticos, né? Então, quando a gente pega o teste, eu só mostrei assim uma coisinha para vocês, mas senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, assim, a minha intenção é trazer um gostinho para vocês e de uma maneira bem pragmática para vocês entenderem como é que funciona. Mas olha só que bacana que sai no nosso exame de genética sobre os benefícios de você adotar uma dieta de baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica. Olha só que interessante. Essa pessoa saiu no azul, isso quer dizer que ela tem um benefício imenso se eu simplesmente baixar a carga glicêmica e baixar o índice glicêmico. Ela já vai ter uma coisa assim maravilhosa no organismo dela acontecendo. E essa daqui, por exemplo, de
ele pega os SNPs que estão relacionados a se a pessoa vai ter benefícios de ingerir mais proteína do que carboidratos para a perda de peso. Então, olha só, se eu vejo aqui que está no azul, eu vejo que essa pessoa vai ter muito benefício, então eu vou pegar e vou botar mais, um pouquinho mais de proteína para ela. Eu não vou seguir as recomendações da RDA, mas eu vou colocar um pouco mais, que eu sei que essa pessoa vai ter mais benefício. E mais uma, olha que legal, benefícios de aumentar fibras para diminuir o peso. Essa pessoa tem um excelente benefício. Se eu fizer isso na dieta dela, ela vai emagrecer, né? Eu não tô falando, eu não tô olhando no escuro, né? Então, assim, é uma coisa que tá ali no gene, que o gene adora, que vai agradecer até. E aqui, para o risco de diabetes de tipo 2, então se é uma pessoa que tem um risco grande, eu já vou tomar cuidado aqui com os alimentos, todos os alimentos, né, de alto índice glicêmico, de alta carga glicêmica. A FoodDNA, ela não tem só o painel de nutrição funcional, ela tem mais ou menos 26 painéis e eles são muito interessantes. Então, se você é médico, você quer pedir para o seu paciente, por exemplo, o pediátrico ou de doenças autoimunes e alergias, ou então psicocomportamental, então você vai ter clusters de genes específicos para aquela modalidade que você está procurando no seu paciente, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de vários. Por exemplo, eu peço o primeiro, que é o de nutrição funcional. Mas o de nutrição funcional, por ele ser bastante completo, 3.000 SNPs mais ou menos, então eu já vejo que ele tem muitas coisas que vão me direcionar para pedir outros painéis também. E o cardiovascular é algum deles que principalmente eu peço quando a pessoa já tem algum problema na família ou ela está tomando algum remédio para controlar colesterol, o açúcar no sangue e assim por diante. Eu vou citar só 2 testes aqui para vocês, que é o endócrino metabólico, que ele pega 102 condições, e eu adoro esse painel, ele é muito completinho, que ele pega tanto a parte de hormônios, ele pega também a parte de de benefícios, né, de benefícios, de necessidades, com relação à dieta, o que funcionaria melhor. Eu acho bem interessante. E alguns micronutrientes também. E o outro também é para os praticantes de atividade física, que eu acho bem bacana, que é a linha Sport Gym, que é novo, né? Então ele tem tanto o corpo fitness, como a suplementação fitness, como o metabolismo fitness. Ele pega, então assim, o combo, né? São esses 3, eles vão pegar a suplementação fitness, por exemplo, vai pegar mais a parte de suplementação, né? O que você funcionaria melhor, o que é bom exatamente para você. Olha só que legal, você vai treinar e vai saber quais são os suplementos que vão trazer mais benefício, mais resposta, vamos dizer assim, resposta positiva para você. E tem o metabolismo fitness, que pega a questão mais do hormônio e também não só do hormônio, mas também, olha, risco para fraturas, por exemplo. Isso eu acho assim interessante. Então, para quem quiser fazer o combo, é bem interessante. Ou então quiser fazer o de nutrição funcional, pega bastante a parte de suplementos, né? Vitaminas e minerais. Então, aí você faria, se você pegar o de nutrição funcional, pegue o metabolismo fitness, que fica uma coisa dando a outra. Bem, o que eu tinha para falar sobre o teste de DNA e da dieta personalizada de acordo com o exame da FoodDNA era isso. Eu espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!